Olá, eu sou o Thales. Sejam bem-vindos ao canal Radicalizando Filmes. Hoje irei explicar um filme de drama chamado Gênio Indomável. O filme começa com Will Hunting sentado em sua casa lendo um livro. Seu amigo Chuck dirige até sua casa para buscá-lo. Eles entram no carro e vão embora. No MIT, o professor Gerald passa para seus alunos um teorema para solucionar até o fim do semestre, acrescentando que quem resolver terá sua realização publicada no jornal do MIT. Will é zelador no MIT. O teorema fornecido foi escrito em um quadro no corredor. Depois que os alunos saem, Will olha para as perguntas escritas no quadro com admiração. Mais tarde, Will e Chuck vão sair. Ele está de bom humor. Apesar disso, Will decide sair mais cedo para trabalhar no teorema que viu mais cedo. No dia seguinte, ele realiza suas tarefas de limpeza enquanto resolve o teorema do quadro no corredor. À noite, Will e Chuck estão jogando beisebol. Chuck sugere irem a um bar em Harvard na semana seguinte. Will parece concordar. Gerald está participando de uma reunião do MIT. Seus alunos aparecem e lhe perguntam sobre a pessoa que resolveu o teorema. Ele fica surpreso ao ver a solução escrita no quadro. O homem pergunta a diferentes alunos se eles resolveram o problema, mas ninguém se apresenta como o autor. Will, Chuck, Morgan e Billy estão assistindo a um jogo de beisebol. Will identifica um dos participantes como uma pessoa não muito amiga de quando ele era mais jovem. Em seguida, eles saem para buscar comida. Enquanto dirigem, eles notam o mesmo rapaz se comportando mal novamente. O grupo conversa de forma mais firme com ele. Então, as autoridades aparecem e levam o Will. Gerald entra em sua classe e percebe um número incomum de alunos presentes. Todo mundo está curioso sobre a pessoa que resolveu o teorema. Ele pede para que a pessoa misteriosa se revele, mas ninguém fala nada. Mais tarde, Will está resolvendo uma questão no quadro e Gerald o vê. Ele diz com firmeza que não é permitido rabiscar ali. Will vai embora rapidamente. Gerald depois olha para o quadro e percebe que Will é um gênio. Will vai ao bar de Harvard com seus amigos como planejado. Morgan ri dele por conseguir ser despedido de seu trabalho como zelador. Chuck conversa com duas jovens de Harvard e fala inverdades sobre ter aula de história com uma delas. Um homem chamado Clark aparece e começa a falar mal de Chuck, exibindo seu conhecimento de história. Ele o menospreza por ter pouco conhecimento do assunto. Will entra na conversa e se mostra mais inteligente do que Clark, demonstrando que o homem plagiou seus comentários sobre história que não eram originais. Clark fica envergonhado e tenta fazer algo contra Will, mas ele lida bem com a situação e Clark recua. Mais tarde, Skylar, uma das jovens de antes, vem e fala com Will. Ela demonstra interesse por ele e lhe dá seu telefone para combinarem de sair algum dia. Gerald procura por Will em toda a parte, mas lhe é dito que o rapaz não veio trabalhar hoje. Will estava nesse momento se justificando por causar danos a uma autoridade. O juiz afirma que ele tem um histórico de má conduta. Ele também fala sobre Will ter morado em diferentes lares adotivos e sobre ele ter sido afastado de 3 deles devido a comportamentos ruins. Sua defesa não foi aceita e o valor para sair livre dali foi fixado em $50 mil. Depois ele liga para Skylar para saber como ela está e pergunta se eles poderiam sair em breve. Ele é levado para se encontrar com Gerald, que se ofereceu para ajudá-lo, mas com 2 condições. Em primeiro lugar, ele deverá estudar mais matemática, e em segundo lugar, ele vai ver um terapeuta. Will, entretanto, não leva a sério a parte do terapeuta. Ele trabalha em matemática com Gerald e eles aparentemente se divertem. Ele visita diferentes terapeutas e tem dificuldades para se abrir. Will continua não os levando a sério e brincando com a situação. O rapaz não escuta ninguém. Por fim, Gerald decide fazer Will se encontrar com o Dr. Sean, seu colega de quarto da faculdade, que agora é terapeuta. Gerald vai encontrar Sean no trabalho. Eles falam sobre como eles não se veem desde que a esposa de Sean perdeu sua vida. Gerald convence Sean a aconselhar o Will, já que ele é excepcionalmente inteligente e vale a pena tentar. Ele também menciona como os dois são do sul de Boston. Will se encontra com Sean e ele se comporta de maneira casual. Eles conversam sobre livros e exercícios. Ele começa a falar sobre uma pintura no escritório de Sean. O rapaz ri de sua pintura e acaba fazendo suposições e comentários deselegantes sobre a esposa de Sean, aos quais ele reage de forma brusca, lembrando Will de onde estão os limites. Depois que Will vai embora, Gerald diz a Sean que entende se ele não quiser ver Will novamente, mas Sean está pronto para vê-lo de novo semana que vem. Sean fica acordado durante a noite, perdido em seus pensamentos. Will e Skylar passam um tempo juntos. Ela menciona sua educação e seu histórico de elite e sobre ir para Stanford para estudar medicina após a formatura. Eles desfrutam da companhia um do outro e se divertem. Will encontra
encontra Sean de acordo com o cronograma e Sean o leva para visitar o lago. Ele diz ter pensado em suas observações sobre sua pintura e por isso ficou acordado a noite toda e percebeu que Will é apenas um rapaz e que ele não sabe o que está falando. Ele sabe que Will nunca saiu de Boston. Se Sean perguntar a ele sobre arte, ele poderia falar muito sobre literatura artística, mas não poderia explicar como realmente é o cheiro da Capela Sistina, ou como seu teto era bonito pessoalmente. Se ele perguntasse sobre mulheres, ele poderia falar muito, mas nunca poderia saber o que era se sentir verdadeiramente contente na presença de alguém. Ele não conhece o amor verdadeiro ou a perda, porque nunca experimentou nada disso. Enquanto fala, Sean menciona que sua esposa perdeu a vida por conta de problemas de saúde muito graves. Ele não acha que Will seja um homem confiante. Ele é apenas um rapaz assustado tentando parecer corajoso. Ele presumiu tudo sobre a vida de Sean apenas olhando para uma pintura. Ele sabe que Will não tem paz e passou por momentos difíceis, mas sua vida não pode ser compreendida simplesmente se lendo um livro. Ele só pode entendê-lo se ele estiver disposto a se abrir e falar sobre suas experiências. Porém, ele vê que Will está com muito medo de se abrir. Sean sai e tudo lentamente começa a fazer sentido para o Will. Naquela noite, ele liga para Skylar de um telefone público enquanto chove forte. Ela atende, mas ele não diz nada e desliga. Will se encontra com Sean para a sessão de terapia. Ele permanece quieto durante toda a sessão e vai embora quando o tempo acaba. Sean percebe que ele não vai falar a menos que queira. Algum tempo depois, Will está trabalhando na resolução de problemas matemáticos e se mostra mais esperto que um profissional de renome com suas respostas. Gerald fica impressionado. Will finalmente começa a falar com Sean quando ele pela primeira vez conta uma piada. Ele fala com orgulho sobre como foi a um encontro e não se importou em ligar depois. Sean o chama de amador. Will insiste que sabe o que está fazendo, dizendo que ela é diferente de outras mulheres com quem ele já esteve. Sean diz que ele deveria ligar para ela, mas ele diz que não quer estragar o que tem no momento conhecendo-a mais, porque então seu relacionamento se tornaria monótono. Sean ri dele por sua abordagem. O homem diz que devido ao seu comportamento ele passará a vida sem nunca conhecer realmente alguém e menciona os pequenos hábitos de sua própria esposa, que só ele conhecia. Eles riem e ele diz que essas memórias triviais são o que realmente importam e as pessoas escolhem quem elas deixam entrar em seus mundos. Ele lembra a Will que ele não é perfeito nem Skylar. Eles só precisam descobrir se eles são perfeitos um para o outro e a única maneira de descobrir é experimentando. Will pergunta se ele já pensou em se casar novamente, mas ele mostra sua lealdade à sua esposa que partiu. Will usa a própria declaração de Sean contra ele, dizendo que ele passará pela vida sem nunca conhecer realmente ninguém. Will vai visitar Skylar e se desculpa por ligar e não falar nada. Ele pergunta se eles podem sair novamente, e Skylar diz que está ocupada com o trabalho da universidade. Ela tem que atribuir o espectro de prótons à ibogamina. Will sai e volta rapidamente com a resposta de sua tarefa, dizendo que ele não conseguiria esperar até mais tarde para passar um tempo com ela. Ela fica sabendo que Will cresceu no sul de Boston e pergunta sobre suas experiências crescendo lá e sobre seus irmãos. Ele diz que tem 12 irmãos mais velhos e Skylar expressa vontade em conhecê-los. Will pergunta a Sean se ele se arrepende de ter conhecido sua esposa e ele nega, dizendo que há prós e contras para tudo. Will pergunta quando ele sabia que ela era a pessoa certa para ele e ele cita uma data, mostrando o quão bem ele se lembra de tudo. Eles se conheceram em um jogo de beisebol. Sean menciona os destaques do jogo, mas depois diz que nem estava lá para assistir ao jogo inteiro porque estava passando um tempo com sua futura esposa. Will ri dele por perder um evento tão importante. Ele não lamenta o tempo que passou com sua esposa ao longo de sua vida. Will e Skylar passam um tempo juntos e compartilham intimidades. Ela pergunta quando ele vai mostrar a ela sua casa e deixá-la se encontrar com seus amigos e irmãos. Ele diz que a levará para conhecê-los. Chuck, Billy e Morgan se encontram com Will e Skylar. Eles contam histórias engraçadas e conversam, mas Will ainda parece relutante em mostrar a Skylar sua vida pessoal. Chuck o provoca com humor, dizendo que se ela visse suas condições de vida, ele seria descartado na hora. Gerald encontra Sean para falar sobre Will. Ele diz que deve falar com ele sobre seu futuro, pois ele tem recebido muitas ofertas de emprego que se encaixam no potencial de Will. Sean não acha que Will já esteja pronto. A conversa esquenta à medida que surge um conflito. Sean quer que Will descubra o que ele quer fazer na vida sozinho e Gerald quer que ele se dedique à matemática. Ele diz que enviou Will para participar de uma reunião de trabalho. Porém, Will enviou Chuck para a reunião em seu lugar.
lugar. Chuck se comporta de maneira casual e deixa o pessoal da empresa muito confuso. Skylar pergunta a Will se ele tem memória fotográfica, considerando sua inteligência e como algo tão difícil como a química orgânica é tão fácil para ele, apesar de estudá-la apenas por diversão. Ele explica como ele é naturalmente bom nos estudos. Eles ficam afetuosos um com o outro. Mais tarde, Skylar expressa seu desejo que Will vá com ela para a Califórnia. A conversa fica séria quando Will mostra claramente seu medo de abandono. Ele fica emocionalmente instável contando a ela sobre seu passado. Ele não falou a verdade sobre ter irmãos, pois na verdade ele foi largado por seus pais. Skylar diz a ele que o ama, mas ele diz que não a ama, decepcionando-a. Tom deixa o Will ciente de como ele deveria ser grato a Gerald por trabalhar tão duro com ele. A situação fica tensa quando Gerald pergunta a ele sobre a reunião de trabalho. Will disse que tinha um encontro e enviou Chuck em seu lugar. Gerald não gostou de ouvir isso. Will diz que não quer passar toda a sua vida explicando coisas para as pessoas. Ele se gaba de como a prova é fácil para ele, enquanto Gerald se esforça para resolvê-la. Ele queima a prova enquanto Gerald admite que Will tem mais potencial do que ele, mas ele está triste porque Will simplesmente desperdiça seu talento. Will vai a uma entrevista de emprego para a Agência de Segurança Nacional e explica por que ele não trabalharia para eles com uma explicação muito inteligente e detalhada. Sean pergunta a Will se ele tem uma alma gêmea e ele nega ter uma. Durante a discussão, Will fica na defensiva sobre como os empregos de baixa remuneração não são considerados honrados. Sean entende que há honra neles. Ele tenta ir mais fundo, perguntando a Will o que ele realmente quer fazer com sua vida, mas Will simplesmente se torna incomunicável novamente. E dessa vez, Sean simplesmente pede a ele para ir embora porque ele não vai mais aguentar seu comportamento. Will e Skylar se falam pelo telefone. Ele ligou para ver como ela está antes que ela fosse embora. Ela diz que o ama, mas ele não diz nada. Ele senta em um banco sozinho enquanto Skylar embarca em seu voo para a Califórnia. Gerald está frustrado com Will por não aparecer para sua sessão com Sean. Will e Chuck estão num canteiro de obras. Ele faz Will perceber como está jogando fora todo o seu potencial e sendo ingrato pelo intelecto com que ele foi abençoado. Sean e Gerald têm uma forte discussão sobre Will, com Sean defendendo-o, dizendo que ele sofreu com o medo de abandono durante toda a sua vida. O rapaz está emocionalmente marcado. Gerald só quer que ele se dedique à matemática e Sean fica irritado com isso. Eles gritam e se ressentem por seus respectivos defeitos do passado. Will entra e Gerald vai embora. Will diz que terminou com Skylar. Sean faz Will perceber que nada do que aconteceu com ele foi culpa dele. Ele desaba e abraça Sean enquanto chora muito. Will pega o ônibus sozinho e fica pensando. Sean e Will se encontram para a sessão final. Will menciona seu novo emprego que conseguiu por meio de uma oportunidade proporcionada por Gerald. Sean dá a ele seu número e eles se abraçam. Will completa 21 anos e seus amigos mostram o carro que construíram para ele. Gerald visita Sean. Ambos se desculpam e superam seus rancores. Will dirige até a casa de Sean, onde deixa um bilhete dizendo que vai procurar uma certa jovem. Chuck e os rapazes visitam a casa de Will para pegá-lo e descobrem que ele sumiu. Chuck está feliz por ele finalmente ter saído de sua zona de conforto. Sean lê o bilhete e descobre que Will largou o trabalho e foi ver Skylar, o que o deixa muito feliz. Will começa sua viagem de afirmação de vida, dirigindo até a Califórnia para recomeçar com Skylar e dar um salto para um futuro imprevisível. Pequena Grande Vida. O filme começa com um grupo de cientistas fazendo alguns experimentos. Vemos o Dr. Jorgen e seu colega Andreas falando com entusiasmo sobre um experimento que foi bem sucedido. Os dois então se abraçam empolgados. O filme corta para 5 anos depois. Andreas está apresentando seu estudo para um auditório cheio de pessoas em um centro de convenções na Turquia. Ele levou uma caixa e a colocou cuidadosamente em cima do púlpito. Ele então dá ao público um discurso sobre os efeitos negativos do aquecimento global e a escassez de comida e água advindos dele. O homem explica que seu projeto não irá apenas reduzir o aquecimento global, mas também resolver o problema da escassez de suprimentos naturais. Ele diz que este é o único remédio prático e humano para o problema mais grave da humanidade. Ele então revela o que tinha dentro da caixa. O público fica boquiaberto ao ver o Dr. Jorgen encolhido para um tamanho minúsculo
aquilo dentro da caixa. Todos se levantam para ter uma visão melhor do Dr. Jorgen, pois não conseguem acreditar no que estão vendo. Um homem do tamanho de um brinquedo. Dr. Jorgen pede que todos se sentem. O homem diz que há 5 anos ele e sua equipe desenvolveram um procedimento que reduz o tamanho de qualquer matéria orgânica a nível celular em uma proporção de 2.744:1. Usando esse procedimento, o Dr. Jorgen encolheu a si mesmo. Esse procedimento foi testado em um grande número de plantas e animais, mas foi descoberto que é irreversível. Entretanto, não existem efeitos colaterais. 36 voluntários se juntaram à equipe do Dr. Jorgen e eles têm vivido a vida como pessoas em miniatura desde então. As pessoas precisam apenas remover suas próteses dentárias e afins antes do procedimento. 2 horas é tudo que uma pessoa precisa para se recuperar depois de ter sido encolhida. Eles então trazem os 36 voluntários do projeto que agora são pessoas encolhidas. O público aplaude em êxtase. Essa é a maior descoberta da história da ciência. Pessoas ao redor do mundo assistem à televisão em estado de choque enquanto veem a respeito da descoberta. Eles encorajam todos a se encolherem e a ajudar a salvar o planeta. Um dos espectadores é Paul. Ele assiste ao anúncio super empolgado. Mais tarde vai para casa cuidar de sua mãe doente. Ela é a única pessoa na vida dele. A mulher reclama do programa de encolhimento. Ela diz que eles deveriam ter o mesmo ímpeto em tentar descobrir uma cura para a doença dela. 10 anos depois, a mãe de Paul já faleceu. Ele agora trabalha como fisioterapeuta e tem uma esposa chamada Audrey. O casal está passando por algumas dificuldades financeiras. Eles tiveram que se mudar para uma nova casa por causa disso. Durante esses anos, o programa de encolhimento foi se tornando cada vez mais popular. Um dia, o casal vai para uma reunião do colégio. Lá, eles encontram seus velhos amigos Dave e Carol. Eles passaram pelo encolhimento. Após a reunião, eles se encontram na casa de um amigo onde eles se gabam de ter sido a melhor decisão que já tomaram na vida. Os dois agora vivem em uma minúscula colônia no Novo México, chamada de Leisureland. Quando Paul elogia Dave por fazer tanto pelo meio ambiente, Dave revela que só fez isso pelo dinheiro. Após o encolhimento, as despesas caíram 90%. Dave estava falido em Las Vegas antes deles decidirem passar pelo procedimento. Agora, os dois farão uma viagem de 6 meses à Itália e viverão o melhor que a vida tem a oferecer numa enorme mansão. Paul e Audrey ficam interessados nessa vida de encolhidos e no dia seguinte partem em direção a uma convenção em Leisureland. Lá, um homem encolhido explica a eles os benefícios de ser encolhido. Ele mostra uma mansão em miniatura. Ela abre ao meio e revela um interior luxuoso onde uma mulher se gaba de seus diamantes que custaram apenas $83. Paul e Audrey ficam fascinados com essa vida luxuosa dos encolhidos. Em seguida, eles vão para uma área de observação onde conseguem ver toda a Leisureland. A colônia é coberta com redes para afastar os mosquitos e raios ultravioleta. O casal contempla com admiração e decide que também vão se encolher. Eles encontram uma agente que lhes explica que todas as suas propriedades somadas valem $152 mil no mundo normal. Se venderem tudo e levarem esse dinheiro para Leisureland, lá ele valerá $12 milhões, o suficiente para viverem pelo resto da vida. Paul e Audrey ficam em choque ao saber disso. Mais tarde, vemos eles vendendo seus pertences numa venda de garagem para que possam juntar o dinheiro e viver como miniaturas. Mais tarde, naquele dia, eles se encontram em um bar onde seus amigos e familiares lhes dão adeus. Durante a noite, os dois mantêm suas alianças em uma caixa para serem levadas para sua nova casa em miniatura quando se mudarem. No dia seguinte, eles pegam um ônibus para Leisureland, onde serão encolhidos. O problema é que Audrey começa a demonstrar sinais de dúvida. Eles são separados na sala de espera. Paul é levado para o procedimento na ala masculina e Audrey tem que ir para a ala feminina. Eles são informados que se reunirão após o procedimento, quando já estiverem encolhidos. No começo do procedimento, eles raspam a cabeça e as sobrancelhas de Paul, pois não podem ser reduzidos. Depois, eles o vestem com aquelas roupas de hospital e usam um sedativo nele para em seguida
seguida a aparar todos os seus pelos e fazer a limpeza de áreas mais sensíveis. Eles fazem o mesmo com vários outros homens ao lado de Paul. Uma vez que o encolhimento não pode ser realizado com próteses dentárias, eles realizam cirurgias dentárias em todos os homens e removem suas próteses dentárias. Esse barulho com certeza dá medo em muita gente. Após isso, eles são levados para a sala de encolhimento. Lá, os homens são mantidos sem roupa e o procedimento de encolhimento começa assim que a porta é fechada. Depois que a porta é aberta, vemos que todos lá dentro foram encolhidos. Eles são recolhidos suavemente com uma espátula e colocados em camas em miniatura. Após isso, são entregues a pequenos enfermeiros de Leisureland e suas próteses dentárias são refeitas e recolocadas. Finalmente, o procedimento é feito e as pessoas recém-encolhidas são enviadas para o quarto. Quando Paul acorda, ele está sozinho na sala de espera. Uma enfermeira o cumprimenta. Ele pergunta sobre o paradeiro de sua esposa e então a enfermeira vai procurá-la. Pouco tempo depois, ela retorna com um telefone. Do outro lado da linha está Audrey. Ela está muito nervosa e diz a Paul que rasparam sua cabeça e uma de suas sobrancelhas. Em seguida, vemos Audrey careca com apenas uma sobrancelha no aeroporto. Paul fica chocado quando descobre que Audrey fugiu quando começaram o procedimento. Ela decidiu não se encolher no último instante. Os dois gritam pelo telefone e Paul agora terá que viver sozinho na cidade dos encolhidos. Ele então é guiado para sua mansão de luxo. Um ano se passa e Paul se divorciou de Audrey e, por consequência, teve que se mudar para um novo apartamento muito mais humilde. Ele teria uma vida fácil, mas o acordo de divórcio tirou metade de seus bens. Atualmente, ele trabalha em um call center e está namorando uma garota chamada Kristen. Uma noite, eles estão no apartamento de Paul jantando quando o vizinho de cima, chamado Dusan, entra para dizer que está dando uma festa. Mais tarde, Kristen e Paul terminam, o que o faz ir até a festa de Dusan. Ele acaba tendo a melhor noite de sua vida. O homem conhece o primeiro bebê que já nasceu encolhido, que agora não é mais um bebê, e acaba beijando uma garota que também oferece uma pílula para ele. Paul começa a ficar doidão depois de tomar essa pílula e se diverte a noite toda. Na manhã seguinte, ele acorda debaixo de uma mesa no apartamento de Dusan quando o pessoal da limpeza chega. Uma das trabalhadoras que manca chama a atenção de Paul, já que ele era um fisioterapeuta antes de se encolher. Ele pede que ela se sente e a ajuda com sua prótese. Paul reconhece a trabalhadora como sendo Ngoc Lan, uma ativista política vietnamita que foi presa e encolhida contra sua vontade. A história de Ngoc Lan foi transmitida em todo o mundo na época, mas acabou sendo esquecida. Ngoc Lan leva Paul ao bairro dela para analisar as pessoas lá, mesmo que ele seja um fisioterapeuta e não um médico. Paul percebe que o lugar onde ela mora é extremamente pobre, embora todos sejam miniaturas. Lá, Paul ajuda Ngoc Lan com sua prótese, mas acidentalmente a quebra. Como resultado de seu erro, Ngoc Lan o obriga a fazer o trabalho de limpeza dela até que uma nova prótese chegue. Paul vai trabalhar com Ngoc Lan todos os dias e faz a limpeza por ela. Eles recolhem os restos de comida das pessoas para quem trabalham e os levam de volta para a comunidade de Ngoc Lan para distribuí-los entre os pobres. Paul começa a ver o lado bondoso de Ngoc Lan. Embora ela esteja sofrendo, ela não se esquece de ajudar as outras pessoas em sua comunidade. Um dia, eles vão limpar a casa de Dusan. O homem fica surpreso ao ver Paul trabalhando como faxineiro e tira sarro dele. Paul diz que tem que fazer isso pelas próximas 6 semanas ou até mesmo um mês. Dusan decide ajudá-lo. Ele oferece a Paul a chance de escapar juntando-se a ele e mais um amigo numa viagem para a Noruega, onde a primeira pequena comunidade foi criada. Entretanto, Ngoc Lan insiste dizendo que também quer ir. Ela também diz que foi chamada pelo médico que criou o procedimento muitas vezes, mas nunca aceitou, e isso a faz se sentir culpada. Segundo ela, o Dr. Jorgen queria conhecê-la por causa de seus protestos heróicos no Vietnã. Os homens quase não acreditam nela, mas acabam partindo para a Noruega de qualquer forma. O filme corta para alguns dias depois. Todos eles estão viajando no iate de Dusan. Do nada, eles encontram o Dr. Jorgen e sua esposa em seu próprio iate, indo para
colônia também. Nock-Lan finalmente conhece o Dr. Jorgen, que pede desculpas a ela por seu procedimento ter sido usado de forma errada nela. Lá, o grupo é informado sobre a liberação de metano na Antártica, que aumentará o aquecimento global em uma grande porcentagem. Isso não pode ser interrompido, e por causa da superpopulação, a raça humana acabará por se extinguir em 100 anos. O encolhimento foi criado para reduzir a possibilidade até certo ponto. Entretanto, apenas 3% do mundo inteiro foi encolhido. Dr. Jorgen está arrasado porque sua criação chegou tarde demais para salvar o mundo. O dano agora é irreversível. Mais tarde, Paul e Nock-Lan estão juntos no quarto. Paul faz massagem em suas pernas e do nada eles começam com a sem-vergonhice. Na manhã seguinte, eles finalmente chegam até a primeira colônia. É uma pequena aldeia onde as pessoas vivem em harmonia. Lá, os moradores criaram um grande cofre dentro de uma montanha para isolar a colônia e preservar a humanidade em caso de extinção. Toda a aldeia, junto com o Dr. Jorgen e sua esposa, planejam entrar no cofre no dia seguinte. Inspirado pelas palavras do Dr. Jorgen, Paul também quer ir com a colônia. Ele se sente como se tivesse sido levado até lá por um motivo. Então, quando Nock pergunta se ele vai voltar com ela, ele nega. Dusan e seu amigo também vão voltar para casa. Chegamos ao dia seguinte, algumas horas antes de todos migrarem para o cofre. Nock pergunta a Paul se ele havia feito sem vergonhice com ela porque tem pena dela. Paul responde que ele realmente se preocupa e gosta dela, mas o cofre dá um propósito à sua vida. A hora finalmente chegou. Paul vai para o cofre, enquanto os outros três ficam do lado de fora. No entanto, Paul muda de ideia no meio do caminho. Ele gosta demais de Nock e percebe que não conseguirá ir para o cofre. Ele volta e a abraça. Em seguida, a porta do cofre se fecha para sempre. Os quatro voltam para Leisureland. Nock e Paul vivem juntos uma vida feliz e contente enquanto ajudam as pessoas da comunidade pobre dela. Obrigado por assistir. Até o próximo.